Diga glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus. Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado e diga bem assim, esta noite. Essa noite. Pode ser com mais fé, vai lá, essa noite. Meu Deus. Vai tratar com a sua vida. Essa noite. Deus vai edificar o nosso espírito. Só quem acredita senta dando o melhor glória a Deus que você Exalta teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Meus irmãos, Meu Deus. o ministério itinerante de Jesus não tinha nenhum auxílio de carros, de aviões, ou algo que pudesse facilitar as suas viagens. E pelo fato de não ter nem carro, nem avião, nem nenhum outro tipo de coisa que pudesse levar ele de uma cidade a outra, de fato Jesus, como era homem, como eu e você, Jesus ele se cansou. Jesus ele se sentiu um pouco fadigado em sua carne. Todas as vezes que saía de uma cidade para ir para outra, para ensinar, para ministrar, seja no templo, seja em casa ou até mesmo à beira da praia, Jesus teve o seu momento de cansaço físico e também Jesus teve as suas necessidades físicas, como também um dia que ele teve fome, uma vontade de comer. Jesus um dia olha para os seus discípulos e por uma ordem Jesus vai dizer: vá até a cidade comprar comida. Saiam daqui e vá comprar alimento para que podemos nos alimentar. No momento que Jesus vai dizer essas palavras, Jesus está vindo debaixo de uma perseguição. E qual era a perseguição que Jesus estava vindo? Era que o povo estava anunciando, dizendo que Jesus estava batizando mais discípulos do que João o Batista. Sendo que, na verdade, Jesus nunca batizou ninguém. Quem batizava eram os seus discípulos, não ele mesmo. Jesus deu a autoridade, a autonomia para os seus discípulos batizar no seu lugar. Mas a perseguição era tanta, mas era tamanha, que Jesus olha para os discípulos e vai dizer: nós não podemos ficar mais aqui. Nós vamos sair daqui e retornar, voltar para a Galileia. Nós não podemos ficar aqui, porque alguém se levantou contra as nossas vidas. E eu não quero dar muito motivo, por quê? Porque o mesmo Deus que eles pregam, eu prego também. O mesmo Senhor que eles pregam, eu prego também. O mesmo céu que eles pregam, eu prego também. Então entre nós não precisa ter divisão alguma. Por quê? Porque nós somos para o mesmo céu, servimos o mesmo Deus e não precisamos competir com ninguém aquilo que estamos fazendo. Bota aquele fundo para mim, por favor. Jesus não gostava de competição, tanto é que ele está saindo de uma competição para ficar tranquilo na Galileia. Os discípulos de João está dizendo: ele está batizando mais do que você, João. A igreja dele está crescendo mais do que a sua, João. João, o nome dele está sendo mais propagado do que o teu, João. E Jesus está dizendo: enquanto muitos estão preocupados com o nome, com o status e com quantidade de pessoas, Jesus está dizendo: eu estou fugindo dessa confusão pequena, porque o que interessa para mim e para você não é competirmos quem prega mais, quem canta mais, quem administra mais, quem pastoreia mais, negativo. O que importa para nós é ganhar a alma para o reino de Deus e dar a vida para a alma de Deus. Porque nós temos a mente de Cristo, nós não precisamos competir com ninguém. E se for possível fugir de competição, nós vamos fugir. Jesus está dizendo: vamos embora daqui. E para Jesus ir embora, onde ele estava? Para chegar na Galileia, Jesus tinha que andar aproximadamente 175 quilômetros. Aí Jesus vai dizer assim: é necessário passarmos em Samaria.
necessidade de passar dentro da cidade de Samaria. E é só ele que enxerga isso. É só ele que vê essas coisas. Porque se fosse perguntar para os discípulos se eles queriam passar por Samaria, eles iam dizer, olha, nós somos judeus, eles samaritanos, como que nós vamos passar dentro dessa cidade? Aí Jesus está dizendo, é necessário passarmos por Samaria. Vira para alguém que está do seu lado e diga, é necessário. É necessário. Se Jesus está falando que é necessário, é porque ele enxergou a necessidade. E se ele enxergou a necessidade, eu também consigo enxergar duas necessidades dentro do texto. E quais são as duas necessidades? A primeira é a necessidade física. Qual é a necessidade física? Porque antes de passar em Samaria, ele disse aos discípulos, vá comprar comida. Então Jesus se encontra uma necessidade física, tanto para ele quanto para os seus discípulos. A segunda necessidade é a necessidade espiritual. Por quê? Porque Jesus já sabia com quem iria encontrar. Deus, glória. Jesus já sabia que a pessoa que ele iria encontrar precisava não de comida. A pessoa que Jesus iria encontrar não precisava de alimento algum. Só precisava de uma palavra que mudaria a história da mesma pessoa. É Deus, aleluia, Deus. Jesus está dentro de Samaria. Jesus vai encontrar um poço chamado Fonte de Jacó. Quando Jesus se encosta próximo a esta fonte, o texto vai dizer que próximo desta fonte, uma mulher se aproxima. E esta mulher, quando se aproxima, não é horário comum de pegar água no poço. Não é um horário normal dela sair de casa e buscar água neste poço, que tinha aproximadamente 25 metros de fundura. Na hora do almoço, no momento do sol quente, lá vem a mulher, com o seu cântaro vazio, com as suas vasilhas na mão, para tentar tirar água do poço. Jesus se encosta próximo desta mulher, e observando que esta mulher não está saindo de Samaria dentro da cidade, para ir até o poço para tirar água para si mesma, negativo. Ela está indo tirar água, senhores, para as princesas, pelo fato dela ser uma mulher prostituta. As princesas obrigavam a mulher meretriz a tirar água e levar até a casa delas. Agora entra comigo no texto. A mulher está saindo de casa debaixo de uma vergonha, de uma desonra. Ela vai em direção ao poço. Quando ela chega no poço, ela vai observar que a única coisa que te espera no poço é o sol quente. E o poço é muito profundo. Mas no momento que ela chega, este homem que está próximo do poço, ele é bem mais fundo do que o poço de Jacó. O homem que está colado nesse poço está olhando para ela e pedindo água para ela beber, dizendo, dá-me um pouco desta água. Ela vai questionar a ele dizendo, olha, este poço é fundo demais. E como o Senhor sendo judeu vai me pedir água, eu sendo uma mulher samaritana, ela vai tocar na ferida. Ela vai falar de algo que ela sabe. Ela está jogando na face de Jesus, dizendo, como pode dirigir a palavra para mim, sendo que nós não combinamos um com o outro. E a guerra dos samaritanos com os judeus nasce no momento que os babilônicos entram dentro de Jerusalém e se instalam dentro de Jerusalém, e os samaritanos, em vez de estarem acostumados e até mesmo seguir a lei do Senhor, tudo que vinha da Babilônia eles aceitavam. E os judeus ficaram bravos com isso. Por quê? Porque eles combatiam contra o rei da Babilônia, contra aquilo que Nabucodonosor implantou dentro de Jerusalém. Porém os samaritanos abraçaram. Quer pior? No ano 450 a.C., Eliacibe, melhor dizendo, ele constrói um santuário, um modelo do templo em Jerusalém, em cima de um monte, dizendo bem assim,
Nós vamos adorar em cima do monte em Samaria. Pensa numa divisão dentro do território palestino. E Jesus vai ter que lidar com isso. Jesus vai ter que consertar algo do passado que veio à tona para tentar destruir a comunhão de homens com o Deus eterno. Aí Jesus pede água a ela vai questionar dizendo que sendo ele judeu, ela samaritana, as coisas se combinam, então não tem possibilidade. Jesus olha para essa mulher e vai dizer bem assim, se tu soubesse. Ou seja, se tu conhecesse a minha trajetória ministerial na terra, você não questionaria isso. Por quê? Porque eu tenho aquilo que você necessita. Eu tenho aquilo que você precisa. Já é para você pegar no lado, deixa eu repetir para você. Eu estou dizendo que Jesus falando para ela, dizendo, se você me conhecesse, você não estaria cabisbaixa, pegando água para princesa nenhuma. Se você me conhecesse, a sua vida mudaria por completo. Porque você pode Jesus falou, a libertação chega, a cura chega. Porque a gente não se tu me conhecesse, se tu me conhecesse, soubesse que ele pede água, aí ela vai dizer assim, és tu maior do que Jacó? És tu maior do que Jacó? Aquele que lutou com o anjo, prevaleceu? Se eu fosse Jesus, eu respondia ela, sabe o quê? Além de ser maior do que Jacó, fui eu que encontrei com ele no Vale de Jaboque. Além de ser maior do que Jacó, eu sou o Cristo que tocou na juntura da rocha dele, mostrando que eu faço uma aliança com ele. Além de ser maior do que Jacó, eu mudei a identidade dele, mostrando para ele que quando eu lembro, eu mudo até o nome. Se você soubesse quem fala contigo, você já estaria se prostrando diante de Jesus, discutindo a vida dessa mulher. Jesus começa a falar de coisas íntimas dela. Por quê? Porque o objetivo de Jesus era passar em Samaria e parar no poço. Repete comigo, parar no poço. Parar no poço. Eu não vou dizer, eu não vou entrar a fundo no momento que Jesus falou a respeito do marido, e ela também falou a respeito dos filhos que ela teve. Não vou entrar por essa área, porque nós conhecemos o texto a fundo. Mas o que mais me chama a atenção no texto é que Jesus tinha vários lugares para parar dentro de Samaria. E qual é o objetivo, a objeção divina de parar à beira desse poço que era famoso? Eu aprendi uma coisa, lembra a Bíblia? O poço que Jesus está conversando com essa mulher samaritana, e nós estamos no culto de missão, eu não vou sair desse panorama. Jesus está conversando com ela à beira de um poço, à beira de um poço. Esse poço foi o mesmo poço de Gênesis capítulo 33. O que nos narra Gênesis capítulo 33? Jacó está arrependido de ter enganado seu irmão de sangue chamado Esaú. E a tentativa de reatar essa amizade está no capítulo 33. Ele tenta reatar a amizade com seu irmão Esaú. Ele o abraça, ele o beija, e depois disso ele cava este poço em Sicar, dentro de Samaria atualmente. Jesus, ou melhor dizendo, Jacó, ele começa a observar que esse território marcou a história dele. De que forma? Reatando a amizade. A primeira verdade que eu encontro no texto é que Jesus só para no poço de Jacó para mostrar àquela mulher que o território que eles estão conversando foi marcado no passado. Deus, aleluia, Deus. E esse território foi marcado por um simples detalhe. Qual é o detalhe? É que neste poço
aonde o homem não te vê, aonde o seu líder não te enxerga, aonde talvez pessoas não te compreendem. É nesse poço que Jesus está olhando para você dizendo: eu estou disposto a reatar a amizade que eu tinha contigo. Eu não sei se você está entendendo o que Jesus está dizendo para você aqui hoje, mas eu vim aqui para lhe dizer que Jesus está disposto a reatar esta amizade que estava esquecida, essa amizade que está capaz de quebrar. Escute isso, que mentira do Satanás te disse que Jesus não é mais o seu amigo. Por quê? Porque ele mesmo disse na sua palavra: eu não chamo mais de servo. Por quê? Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas a partir de hoje eu vos chamo de meu amigo. Só tem amigo dele, levanta a mão, levanta a mão. Oi, me calar e te reprela. Jesus está parado no poço olhando para você dizendo: nós vamos voltar a ter aquela intimidade que nós tínhamos. Nós vamos voltar a ter aquela intimidade que eu e você tínhamos antes. Você se lembra quando entrava no seu quarto, fechava a porta, colocava o joelho no chão? E as primeiras palavras de adoração que você liberava na beira da cama, a minha presença te tomava, o meu anjo te tocava. Você lembra? Jesus está dizendo: eu quero reatar essa amizade. Eu quero restaurar essa intimidade que nós tínhamos antes. Não é por causa que você errou no passado que Deus vai te condenar, te levando para o inferno negativo. Deus está dizendo: eu estou aqui para te dar mais uma chance. O evangelho de Jesus é esse. É mais uma chance. É mais uma oportunidade. É mais um momento de refletir naquilo que fizemos no passado. Ele está dizendo: eu quero reatar a nossa amizade. Segunda verdade que eu encontro no texto. Troca o fundo, meu irmão, por favor. Em nome de Jesus. Segunda verdade é que poço foi o lugar aonde Eliezer, no capítulo 24 do Gênesis, é o mesmo poço, encontrou Rebeca, a noiva de Isaac. Eliezer sai da casa de Abraão e ele faz um trato com Deus. Deus, a mulher que me der água para beber no poço e também dar aos meus camelos, esta será noiva para Isaac e eu levarei ela para ele. Quando ele chega próximo deste poço, ele chegando próximo do poço, Rebeca olha para ele e oferece água para ele beber. Depois Rebeca vai olhar para ele e vai dizer bem assim: não somente para você tem água, mas tem água para os seus camelos também. Quando Eliezer olha para ela, para Rebeca, ele vai perceber que naquele exato momento, à beira do poço, ele acaba de encontrar a noiva para Isaac. Alan, agora simplifica e explica para a gente. Vamos lá. Abraão simboliza Deus. Eliezer simboliza o Espírito Santo. Isaac significa Cristo. Rebeca significa a igreja, a noiva do Cordeiro. O que você quer dizer com isso, Alan? Eu quero dizer que Abraão disse para Eliezer, para o Espírito Santo: vai até o poço, atrás de uma noiva para o meu filho. Quando Eliezer chega na beira do poço, ele olha para Rebeca e vai dizer: eu te encontrei. Eu encontrei a noiva para o filho do meu Senhor. Quando Eliezer encontra a noiva, Eliezer está dizendo: vem comigo. Por quê? Porque em breve o noivo vai encontrar com a noiva. Em breve o noivo vai buscar a noiva. Em breve o noivo vai casar com a noiva. Agora, o que você quer dizer com isso? Que a Bíblia neste poço é um lugar onde a nossa identidade é descoberta. Qual identidade é nossa? Identidade de noiva. Você nasceu para ser noiva.
desprezado por alguém que vivia períodos e períodos de vergonha na cidade. Mas quando eu encontro a minha companheira, eu estou dizendo para ela, independente do que passar na beira deste poço, eu estou do teu lado. Independente do que passar daqui para frente, eu nunca vou te abandonar. Você é minha noiva. Aleluia. E em breve esse noivo virá buscar essa noiva para morar com ele. Sabe por que você não deu glória a Deus ainda? Porque talvez você deve estar esperando Deus usar a minha boca para falar com você que uma chave está descendo. Mas não tem isso aqui não, viu? Eu estou dizendo que Jesus, o noivo, vai vir para arrebatar a igreja. Essa é a realidade que devemos ver. Essa é a realidade que devemos ver. O noivo está vindo por aí. O noivo está vindo por aí. O noivo virá. O noivo virá. E vai arrebatar a sua noiva para ele. O problema é que o nosso foco às vezes foge. O problema é que nossa visão às vezes foge. Por quê? Porque nós estamos acostumados com tanta coisa terrena, que nós esquecemos do céu. E para conquistar coisa terrena, somos capazes de fazer qualquer coisa, ao ponto de esquecer dessa promessa. Eu venho aqui hoje num culto missionário para lhe dizer algo muito sério da parte de Deus. Jesus virá. Aleluia. E não tem para onde correr. Ele vai arrebatar uma noiva. Poço, lugar de encontro, lugar de restaurar a intimidade. Mas o texto continua. Por quê? Porque esta mulher, já caminho para o final, esta mulher, ela tem um único questionamento a fazer com Jesus, depois que ela descobre quem ele é. Qual é o questionamento, Alain? Eu aprendi desde criança, desde quando nasci, que o lugar que se deve adorar é no Monte Gerizim, aonde foi construído o templo, modelo de Jerusalém, no Monte Gerizim. Ela vai falar isso com Cristo. E vai dizer assim: os nossos pais falam que o lugar certo é para adorar lá. Mas os judeus vão dizer que o lugar correto de adoração é em Jerusalém. E aí, Jesus? O que é que o Senhor vai me dizer? Esse questionamento mexe com Jesus. Por quê? Porque não é qualquer pessoa que está interessada em adoração. É uma mulher que está vindo de um histórico totalmente tenebroso, assombroso e escuro. É uma pessoa que está preocupada aonde devemos adorar. Ela olha para Jesus e faz esse questionamento. Aí Jesus vai olhar para ela e vai dizer bem assim: quer saber de uma verdade? Vamos quebrar essa barreira que há entre nós. Grande Jesus. Aleluia. Vamos quebrar essa muralha que foi posta na nossa frente. Sabe por quê? Porque a hora é. E já chegou. Em que aquele que me enviou, ele está procurando. E se ele está procurando é porque ele ainda não encontrou. Alguém que não está interessado em lugares para adorar. Mas alguém que está interessado em adorar em espírito e em verdade. Aleluia. Jesus está dizendo para essa mulher: a partir de hoje, nós vamos quebrar esta barreira. Por quê? Porque o mesmo Deus que eu prego me enviou é o mesmo Deus que vocês adoram no monte. Aleluia. O mesmo Pai que eu tenho é o mesmo Pai que vocês têm também. Glória a Deus. Eu posso falar o que está no meu coração? Diga glória a Deus por isso. Sabe qual é o problema de algumas denominações do Brasil? É que acha que o Pai só está lá. É que acha que presença só tem lá. É que acha que milagre só tem lá.
Sendo que Jesus está quebrando uma barreira dizendo negativo. Se o Pai é um só, e se nós somos único, não tem lugar, não tem hora, não tem momento. Aleluia! Jesus está dizendo, aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, independente de lugar, ali eu manifesto, ali eu libero, ali eu deixo a minha glória, ali eu faço milagre, aonde tiver onde me propinará, aonde tiver 2 ou 3 reunidos falando no meu nome, ali eu estarei, porque aonde estiver a liberdade, só a liberdade, Deus trabalha, Deus agir, Deus agora se manifesta, Deus agora se isso, enquanto você adora, enquanto você glorifica, a presença de Deus vai invadir agora você, o teu coração, a tua mente, o teu sinta, a presença dele se vai, ele vai dizer aonde se retorna no junto, aonde se retorna no junto, não existe lugar. Oh, aleluia! Eu vou te provar na Bíblia que não existe lugar. Em Jerusalém foi implantada uma grande mentira nos tempos de Jesus. Qual é a grande mentira lá? É que no lugar santíssimo, no santíssimo lugar, não no lugar santo, no santíssimo, o véu que estava posto escondia uma mentira que os fariseus, junto com os sacerdotes da época, inventaram. E qual é a mentira lá? É que a Arca da Aliança ainda estava lá dentro. Sendo que, na verdade, a Arca não estava mais lá. A Arca sumiu, ninguém sabe onde está. E qual é o pensamento deles? Vamos colocar uma pedra tirada do Rio Jordão lá dentro no lugar da Arca. O véu, ninguém vai conseguir ver. Só nós que somos sumos sacerdotes vamos enxergar a pedra lá dentro. O que eles fizeram? Colocaram uma pedra no lugar da Arca. Todo mundo que ia para o templo para adorar não sabia disso. Eles adoravam com a expectativa de que a Arca estava lá dentro. Porque o véu tampava a realidade. Aí o que acontece? No dia que Jesus está no Gólgota, no Monte Caveira, entregando o seu espírito ao Pai, acontece 2 fenômenos. A terra treme e algo no céu se rasga. E qual é o objetivo de Deus rasgar o céu? Simples. É mostrar a realidade para todo mundo. Aleluia. Aleluia! Que nós não precisamos ser enganados por ninguém. Quando rasga o véu em cima, o véu embaixo também rasga. Todo mundo enxerga a realidade. Eles estão dizendo, a arca não está mais lá. A arca não está ali mais. Aí alguém vai dizer assim, mas aquele que morreu, aquele que estava no meio daquela cruz, aquele homem disse um dia que ele era o templo sagrado, que ele sim seria destruído, mas no terceiro dia ele virá a sua presença. Ele é a arca verdadeira. O anjo reprobidade
tinha uma pedra. E eles acreditaram que Jesus sim era a arca do Novo Testamento. O texto encerra, no capítulo 4, dizendo que depois desse diálogo de Jesus com a samaritana, ela sai da beira do poço. Ela sai da beira do poço. Ela vai até a cidade. Agora pensa comigo. Ela chega em Samaria, na cidade, e ela vai dizer bem assim: os cântaros estão aqui. As donzelas precisam olhar para ela e vai dizer bem assim: cadê o meu cântaro? Ela vai dizer bem assim: está de lado. Mas cadê a água? O cântaro está aí. Cadê minha água? O cântaro está aqui do lado. Por quê? Eu encerro a mensagem dizendo só uma verdade. Jesus trata do nosso passado para construir o nosso futuro. Guarda isso, leva para casa. Jesus tratou do passado dessa moça para construir um futuro para ela. Por quê? Porque quando ela deixa o cântaro de lado, ela está dizendo: o homem que falou comigo, a palavra dele foi tão forte que foi capaz de fazer eu esquecer o meu passado. E sempre tem um endemoniado para tentar jogar o nosso passado à tona. Sempre tem um filho de Belial para tentar olhar para a gente e nos acusar por causa do nosso passado. Escute que Deus manda me dizer hoje: Ele tratou o seu passado. Ele perdoou os seus pecados. Ele disse o Senhor Isaías: eu mesmo sou aquele que apago as suas transgressões e o teu pecado eu não me lembro mais. É claro que a Bíblia não vai dizer a respeito de mar de esquecimento, mas o profeta menor disse que ele lançaria os nossos pecados nas profundezas do mar. Ou seja, Jesus está dizendo: eu, no seu passado, a gente não se combina, eu já joguei ele fora, já não existe mais. O teu futuro me interessa. Jesus tratou do passado dessa mulher também, falando a respeito dos maridos dela. Tratou do passado. Organizou o futuro. Qual é o futuro? É que quando ela chegou lá dentro de Samaria, pastor Denis, e o senhor conhece o texto mais do que eu, ela disse bem assim: eu fui no poço. Aí alguém falou bem assim: eu já sei que você está indo no poço todo dia, meio-dia, para pegar água para a donzela. Eu sei da sua vergonha. Ela disse: eu fui no poço. E você está me vendo com algum cântaro na mão? Aí alguém vai dizer bem assim: o cântaro você já entregou para a donzela. Ela vai dizer assim: não, pergunta às donzelas se tem algum cântaro lá. Eu deixei de ser a pessoa que eu era antes. Eu deixei de ser a vergonhosa que era antes. Motivo de vergonha. Aí alguém vai perguntar: por quê? Porque eu encontrei com alguém que é bem maior do que a pedra de Jesus. Eu encontrei alguém que é bem maior do que a arca da aliança do Antigo Testamento. Eu encontrei com alguém que é maior do que Abraão, Isaac e até mesmo o poço de Jacó. Eu encontrei com alguém de história. Alguém vai olhar para ele e vai dizer: mas quem é esse? Ela vai falar bem assim: vamos lá no poço de novo, que ele não saiu de lá. Jesus trata o nosso passado para nos transformar em verdadeiros ganhadores.